Mariana, sou oftalmopediatra. Me formei tanto em medicina quanto em oftalmologia no Hospital de Clínicas da Federal do Paraná e fiz fellow de oftalmopediatria aqui no Hospital Infantil. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o retinoblastoma, que é um tema que tem uma importância relevante já desde sempre, mas que está muito em alta desde o diagnóstico da Lua Leifert, né? Então, o que é o retinoblastoma? É a neoplasia maligna intraocular mais comum da infância. É um tumor grave, mas que, apesar de tudo isso, tem uma excelente sobrevida. Isso se deve ao fato de que todos os mecanismos de proteção que a gente tem ali no olho, como a barreira hematocular, o olho é uma casinha fechada, né? Então, é muito difícil as coisas entrarem no olho e é muito difícil sair também. Por isso, a sobrevida é tão alta. Ele é um tumor derivado das células precursoras dos fotorreceptores da retina, e em 99% dos casos ocorrem antes dos 3 anos de vida, apesar que já existem relatos de caso até de adultos, né? Ele é um tumor que tem um fator genético muito importante, mas que esse fator genético pode acontecer tanto de forma esporádica quanto em mutações na linhagem germinativa. Por quê? Para acontecer o retinoblastoma, a gente precisa de uma mutação nos 2 alelos do gene RB1. Isso pode acontecer 2 mutações de uma maneira esporádica em uma célulazinha lá da retina, que leva ao desenvolvimento do tumor, ou essa criança pode nascer com essa mutação em todas as células do corpo, né, devido à mutação da linhagem germinativa, que pode vir tanto herdado de um dos pais, quanto de ser uma mutação de novo ali, que aconteceu durante a embriogênese. Nos casos de tumor da linhagem germinativa, são casos mais graves em que a gente tem retinoblastomas bilaterais, trilaterais, que a gente chama, que é quando afeta os 2 olhos e a glândula pineal, e também tem a propensão de formar outras neoplasias. Quando a herança vem dos pais, é uma herança autossômica dominante com alta penetrância. Em termos genéticos, quando tem um pai ou uma mãe que teve retinoblastoma, se foi unilateral, os filhos têm uma chance de 15% de desenvolver retinoblastoma. Se for bilateral, como tem essa questão toda da mutação da linhagem germinativa, passa para 45% de chance para os filhos. Se os pais são negativos, ou seja, nenhum dos dois teve o retinoblastoma, mas tem 2 filhos que tiveram retinoblastoma, a chance de um terceiro filho ter também passa para 45%. Por quê? Nesses casos, esses pais carregam essa mutação da linhagem germinativa, mas, por algum motivo, eles não expressaram o tumor ao longo da vida. No caso de gêmeos idênticos, se for unilateral, é 30% de chance para o irmão gêmeo e bilateral, 90% de chance, que é essa questão de carregar o gene, mas esses 10% é a questão da penetrância, que por mais que seja alta, não é completa, né? A idade média do diagnóstico é 8 meses se o paciente tem história familiar, 12 meses se bilateral e 24 meses se é unilateral. O papel mais importante aqui é do pediatra e do médico de família de identificar os pacientes que estão em risco, seja por história familiar ou que tem uma suspeita para poder encaminhar precocemente ao oftalmo para esse diagnóstico. Os principais sinais e sintomas são oculares, então a criança não vai ter nenhum sintoma sistêmico, são mais oculares mesmo. O principal deles é a leucocoria. Leucocoria, a etimologia da palavra vem de pupila branca, que é esse reflexo do olho de gato que a gente consegue perceber nessas fotos aqui. O reflexo vermelho normal, ele acontece porque quando a luz reflete na retina, a retina é toda vascularizada, tem todo o epitélio pigmentar também, que dá esse reflexo avermelhado. Essa cor branca mostra que tem alguma coisa errada por ali. E esse reflexo pode ser percebido tanto no teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, quanto em fotos com flash. Muitos pais já chegam se queixando que, tirei uma foto do meu filho e o olho apareceu branco. Esse é o principal achado, acontece em 60% dos casos, e qualquer leucocoria na infância é obrigatório descartar retinoblastoma. Um outro sinal muito importante é o estrabismo, que é uma quebra do paralelismo ocular, né, o desvio dos olhos, e que nos casos de retinoblastoma, na maioria deles é causado por baixa visão. Então, aquele olhinho que tem o tumor não está enxergando bem e acaba desviando, mas também pode ocorrer por extensão tumoral ali para dentro da órbita, que acaba tracionando o olho para um lado ou para o outro. Ele está presente em 20% dos casos e a gente consegue fazer uma triagem simples, então no consultório, até na emergência, projetando uma luz, pode ser tanto o flash do celular quanto a luzinha de uma lanterna, e observando onde esse reflexo cai na córnea dos 2 olhos. A gente espera que caia paralelo, como está ali na primeira imagem, mostrando com as setinhas laranja, está bem simétrico nos 2 olhinhos. Já nas 2 imagens aqui embaixo, a gente consegue ver que o reflexo está caindo em lugares bem diferentes em cada olho. Isso mostra um estrabismo para a gente. De sinais tardios em tumores já mais avançados, a gente tem a uveíte, que é a inflamação do olho, né, do olho como um todo,
que se manifesta com olho vermelho, inflamação ocular bastante dolorosa, a córnea pode ficar um pouco turva também. Um glaucoma secundário, que é o aumento da pressão intraocular, com buftalmo. Buftalmo é esse aumento dos tecidos oculares que fica parecendo com um olho de boi mesmo, e essa opacidade da córnea, como a gente consegue ver aqui na segunda imagem, que isso tudo é causado pelo aumento da pressão intraocular. Geralmente a causa desse glaucoma é neovascular, porque o tumor está ali, está chamando vaso para nutrir esse tumor, e ao mesmo tempo esses vasos estão proliferando por dentro do olho, o que gera um aumento da pressão intraocular. Já em casos mais avançados ainda, a gente consegue observar a inflamação dos tecidos perioculares, simulando uma celulite orbitária, e a própria invasão orbitária do tumor, quando a gente não consegue mais nem visualizar o olho, mas sim só o tumor aparecendo por ali. O que é a moral dessa história? Os sinais mais precoces, que são o estrabismo e a leucocoria, a gente consegue observar numa consulta médica de rotina. Então, cabe ao pediatra, cabe ao médico de família, cabe a quem está atendendo essa criança que chegou com uma queixa um pouco aguda no pronto-socorro, identificar esses sinais e encaminhar o oftalmo com urgência para o mapeamento de retina e a realização de exames complementares. O mapeamento de retina ele é realizado através da oftalmoscopia binocular indireta, que é aquele aparelho que a gente coloca um capacete na cabeça e fica observando com uma lente de 28 ou 20 dioptrias, para poder avaliar o fundo de olho e não só o nervo e a mácula, como a gente vê com o oftalmo direto. A gente consegue avaliar uma porção maior do olho. A maioria dos retinoblastomas eles estão no polo posterior, bem perto da mácula, que é onde a gente tem a maior densidade de fotorreceptores, então tem a maior probabilidade de desenvolver lesão. Mas não é que seja só ali, pode estar na periferia da retina também. E os achados de oftalmoscopia são muito variáveis. A lesão geralmente é esbranquiçada e elevada, mas pode ser plana. Pode ter um tumor uni ou multifocal, pode ou não ter um vaso nutridor e também infiltração difusa da retina. A gente tem 3 padrões principais de crescimento do retinoblastoma. O padrão endofítico é quando o tumor está crescendo ali da retina em direção ao centro do olho. Ele acaba rompendo as camadas da retina e gerando essas sementes vítreas que a gente consegue observar aqui nessa imagem do cantinho. Aqui nessa foto de macroscopia da patologia mesmo da enucleação do olho, a gente observa que o tumor está todo crescendo em direção ao centro do olho, mas que a casinha ali da esclera está toda preservada, não tem nenhuma invasão para fora. Isso tudo se deve a esse mecanismo de proteção do globo ocular mesmo, que é uma grande vantagem nesse caso do retinoblastoma, porque protege da extensão. Já quando a gente tem o crescimento exofítico, esse tumor ele não cresce em direção ao centro do olho, mas sim ao espaço que tem entre a retina e as demais estruturas ali do olho, né? Em direção à esclera, mas não é sempre que em direção à esclera não significa penetrando na esclera. Ele só cresce ali e vai chegando a descolar toda a retina, como a gente consegue ver aqui nessa imagem de macroscopia também, e formando sementes por ali. Esses tumores muitas vezes se manifestam como um descolamento de retina que você não consegue enxergar o tumor ali. Então, por isso que a gente precisa de exames complementares às vezes. Já o padrão infiltrativo difuso é quando a gente não consegue ver uma massa tumoral única. Tá toda a retina ali infiltrada por esses tumores, fica com esse aspecto esquisito, não consegue identificar muita coisa, muita semente vítrea. Aqui nessa imagem também da macroscopia, a gente consegue ver que a retina está toda espessada, toda esbranquiçada, esquisita. E esses casos são mais comuns nas crianças mais velhas e se manifestam mais como uveíte. Então, é uma criança que está com o olho inflamado, está incomodando, não está enxergando direito e a gente não consegue chegar a uma causa específica para essa uveíte até que se descobre que é um retinoblastoma. O grande porém que a gente tem em quase todos os tumores oculares é que a gente não pode fazer biópsia. Então, o diagnóstico é puramente clínico e com a realização de exames complementares. Nos casos de retinoblastoma, é muito variável essa clínica, né? Então, a gente pode ter tanto um tumor pequenininho lá longe, lá na periferia da retina, quanto tumores maiores e múltiplos, pegando uma parte maior do olho, quanto esses casos de grandes tumores ou infiltrações difusas. Mas uma coisa que todos eles têm presente é calcificação. E é por conta dessa calcificação que a gente consegue fechar o diagnóstico na maioria dos casos. Para exame complementar, o ultrassom ocular é muito bom, porque ele permite que a gente veja essas calcificações na forma de sombra acústica posterior. Então, o ultrassom mostra uma imagem hiperreflectiva com essa sombra acústica, que a gente consegue ver aqui nessa imagem que não está muito legal, mas tá dando para ver um pouquinho ali a diferença de coloração do que seria uma
uma sombra posterior normal para essa sombra acústica aqui das calcificações. Outro exame muito importante é a ressonância magnética. Ela permite que a gente avalie também a extensão do tumor para fora do olho e a pineal. A pineal é um outro órgão do corpo que tem fotorreceptor também, então é a ressonância que vai permitir que a gente veja esses casos trilaterais. Mas a ressonância ela tem achados um pouco variáveis. Então, dependendo se é em T1 ou em T2, o tumor pode se mostrar hiperintenso ou hipointenso, mas é sempre essa massa intraocular que a gente consegue ver até um pouquinho de calcificação. Para ver calcificação não tem nada melhor que raio-x e tomografia, né? Mas a gente tem que lembrar que essas crianças, até que se prove o contrário, têm uma mutação de linhagem germinativa. Então, a gente não quer submeter essas crianças à radiação. A tomografia está proscrita. O que a gente tem de imagens de tomografia é ou porque foi feito acidental, não sabia o que era que estava causando ali o quadro da criança e fizeram uma tomografia para investigação sem pensar no retinoblastoma primeiro, ou em casos que você não tem acesso a mais nada, é só isso que tem de exame e precisa fechar esse diagnóstico. Então, a tomografia é a última escolha para exame em caso de retinoblastoma. O tumor é muito restrito ao olho, é muito difícil dele metastizar, mas ainda assim acontece. E a principal via de disseminação é pelo nervo óptico. Quando o tumor começa a chegar muito perto do nervo e a crescer por ali, é mais fácil ele se infiltrar para o nervo do que sair para fora do olho. A gente consegue ver aqui que esse gordinho na saída do nervo óptico é uma metástase de tumor, e aqui embaixo é a mesma imagem, só que na microscopia, todas essas células azuisinhas aqui, que estão aparecendo aqui no nervo óptico, também são células tumorais. Quando tem essa infiltração do nervo óptico, é o fator de pior prognóstico, porque essas células tumorais se disseminam pelo espaço subaracnoide e fazem invasão do sistema nervoso central. Para a gente avaliar isso, nos casos que faz a enucleação do olho, é muito importante que tenha uma margem de pelo menos 10 milímetros do nervo óptico para poder avaliar essa extensão. A invasão local, ela ocorre quando o tumor consegue se infiltrar ali na esclera e na coroide. Então, são tumores mais avançados porque essa infiltração é muito difícil de acontecer. Ele precisa meio que ir cavando ali entre as fibras colágenas para conseguir estender. Mas se tem sinal de invasão da esclera, precisa avaliar a metástase óssea, porque tem uma chance muito grande de ter saído ali da esclera e pela vascularização ter se disseminado. A via hematogênica direto do olho é um pouco mais difícil de acontecer. Ela acontece quando essas células tumorais, que a gente consegue ver aqui na primeira imagem em rosa, roxinho, elas invadem a câmara anterior do olho. Então, é um tumor que saiu lá do fundo do olho e já está se espalhando dentro do olho, caindo até ali na câmara anterior. Essas células saem pela via de drenagem do humor aquoso, pela malha trabecular, e chegam ao sistema venoso. E dali elas podem se disseminar para o corpo inteiro. É uma forma rara de metástase, mas que acontece e que a gente tem que ficar atento, principalmente nesses pacientes que têm tumores extensos e que chegam até a câmara anterior, como a gente consegue ver nessa imagem aqui. Essas bolinhas aqui embaixo são todas referentes a massas tumorais que estão na câmara anterior. Uma outra forma de disseminação hematogênica é quando o tumor chega a invadir as veias vorticosas, que são as veias que fazem a drenagem venosa do olho. Se invadiu por ali, também tem chance de cair no sistema venoso geral e se espalhar pelo corpo inteiro. Depois que o oftalmo confirma esse diagnóstico, o encaminhamento é feito para o oncologista para realizar o estadiamento, a avaliação da presença de metástases e a definição do tratamento. Isso a doutora Tatiana vai saber falar muito melhor do que eu, porque a conduta, na maioria dos casos, principalmente da gente que trabalha em serviço público, os casos já chegam muito avançados. É muito difícil a gente conseguir fazer um tratamento puramente ocular. Eu trouxe aqui um pouquinho da classificação do retinoblastoma, não para ficar me adentrando muito na classificação, mas para mostrar a diferença grande, a grande gama que a gente tem de manifestações clínicas, desde pequenos tumores que são o grupo A, até tumores extremamente avançados com altíssimo risco de metástase, que são o grupo E. Mas essa classificação ela não é feita baseada em metástase, ela não é feita baseada em extensão necessariamente do tumor, mas sim na capacidade de prevenir a enucleação, né, de manutenção do olho saudável. Não necessariamente saudável também, mas da estrutura dele intacta ali, né, manter o olhinho da criança. Até pouco tempo atrás falava-se muito em vamos tirar o olho para salvar a vida. Hoje a gente já se fala em salvar a vida e o olho, tá? Essa classificação aqui,
para mostrar mesmo que no grupo A, grupo B, a gente consegue, às vezes, fazer tratamento puramente ocular, sem necessidade de quimioterapia, radioterapia sistêmica. Mas quando a gente cai no grupo E, que são esses tumores mais extensos, a gente tem que necessariamente fazer a enucleação do olho e a exanteração. Necessariamente, eu digo, não querendo afirmar que todas as crianças vão passar por enucleação ou exanteração, mas que a imensa maioria dos casos de grupo E precisa. Existem alguns grupos que tentam fazer uma redução tumoral com quimioterapia para ver se consegue preservar esse olho, principalmente em casos bilaterais e que um olho já foi enucleado, você precisa ao máximo tentar preservar esse segundo olho, mas na maioria dos casos, infelizmente, acaba indo para a remoção do olhinho. E de grande, não é uma novidade, mas é o que mais modificou o prognóstico e é o que está muito em alta se falando em retinoblastoma hoje em dia, é a quimioterapia intra-arterial. Ela é feita por via da cateterização da artéria oftálmica e vai levar esses quimioterápicos direto para dentro do olho, sem necessariamente passar por toda a via sistêmica antes. Foi isso que definiu essa questão do salvar o olho, principalmente nesses casos mais avançados e bilaterais. Pode ser feito tanto um tratamento primário quanto adjuvante e tem uma resposta muito boa, mesmo nos casos que tem sementes vítreas, que é o que é mais difícil de tratar com a quimioterapia sistêmica. Nessas 4 imagens aqui, a gente consegue ver a evolução de um retinoblastoma com tratamento de quimioterapia intraarterial, desde o diagnóstico, que tem um tumor grande, com um descolamento de retina associado, a gente mal consegue vislumbrar o nervo óptico aqui na primeira imagem, até na última, que ficou só essa degeneração calcificada aqui e o tumor está totalmente regredido, tá? Eu trouxe 3 casos clínicos que não são casos meus, são casos da literatura. Graças a Deus não tenho 3 casos de retinoblastoma que acompanham comigo, mas para a gente ilustrar bem toda essa gama de manifestações clínicas do tumor. O primeiro caso é uma menina de 3 anos que veio à emergência com uma queixa que a pupila direita está branca faz 2 meses e há um dia está se queixando de dor no olho. Imediatamente ela foi levada para um exame sob sedação que evidenciou essa leucocoria da foto aqui do lado, a presença de uma massa intraocular esbranquiçada e neovascularização de segmento anterior com aumento da pressão intraocular. Toda aquela questão do glaucoma neovascular que eu tinha comentado das manifestações mais tardias, né? O ultrassom ocular mostrou calcificação, então fechou o diagnóstico para retinoblastoma e essa criança foi submetida a uma ressonância magnética que mostrou esse tumor intraocular extenso, mas sem invasão extraocular. Foi considerado, então, grupo E, unilateral, é um tumor de alto risco para metástase, então foi optado em conjunto da equipe da oftalmo e da oncologia a fazer a enucleação desse olho no dia seguinte, e a biópsia mostrou que não tinha invasão do nervo óptico. Ainda assim, por ser um tumor de alto risco, a equipe da oncologia indicou quimioterapia sistêmica, essa criança fez 6 ciclos de quimioterapia, mesmo não tendo metástase. E o teste genético não mostrou mutação de linhagem germinativa, então foi um tumor esporádico que surgiu por 2 mutações ali na célulazinha da retina. O segmento ele é feito, então, com mapeamento de retina contralateral frequente, a gente tem que estar sempre de olho nessa criança, sempre de olho nos irmãos também, e lembrar que essa criança vai ser um adulto e que é importante que ela saiba que existe um risco que os filhos venham a ter o retinoblastoma também. No caso dessa paciente especificamente, por não ter sido identificada a mutação na linhagem germinativa, é uma chance menor, mas não é impossível, né? Depois de todo esse tratamento, não houve recorrência no local ou contralateral nos exames subsequentes por 5 anos, essa criança foi considerada curada. Já o segundo caso é um menino de 1 ano e 6 meses que veio para uma consulta oftalmológica de rotina a pedido da pediatra. A pediatra já tinha pedido essa consulta há um tempo, mas os pais foram enrolando ali um pouquinho, até que a mãe percebeu que o olhinho direito estava desviando um pouquinho para fora e veio para a consulta. Ele tinha um estrabismo intermitente, ou seja, não era o tempo inteiro que o olho estava desviado, ele dava uma corrida de vez em quando para fora, mas voltava. E a leucocoria só foi visível depois da dilatação das pupilas. Isso acontece porque, como a gente consegue ver na imagem aqui do lado, as 2 massas tumorais que essa criança tem, elas são um pouco afastadas do polo posterior do olho, que é bem aqui na região da mácula, né? Então, quando faz o reflexo vermelho com a pupila em miose, muitas vezes você vai bater na área da retina que está saudável e não vai perceber. Mas quando está com o olho dilatado, daí percebe essa mudança de cor. No mapeamento de retina, então, 2 lesões retinianas elevadas, poupando a mácula, que está bem aqui nessa área mais escura.
A ressonância mostrou tumores intraoculares restritos, não tinha sementes vítreas e nem descolamento de retina, então foi considerado como um tumor do grupo B unilateral. Como eram tumores restritos ao olho, tumores pequenos, longe das áreas de disseminação, e a triagem de metástase foi negativa, o tumor de baixo risco não foi indicado tratamento sistêmico, e a equipe da oftalmo, então, optou por termoterapia transpupilar, que é um tratamento feito com laser. É queimado tudo em volta da região desse tumor para que não chegue sangue. Se não chega sangue no tumor, a tendência é que ele regrida. Essa criança foi submetida a 13 sessões de laser e o tumor teve uma regressão completa. Isso que a gente vê aqui, essas duas lesões são lesões cicatriciais apenas. E o último caso é um menino de 2 meses que foi encaminhado pelo pediatra por alteração do teste do olhinho. Ao exame, ele apresentava uma leucocoria bastante importante, uma massa intraocular esbranquiçada com descolamento de retina associado em mais de 2 quadrantes do olho. A ressonância mostrou também um tumor intraocular restrito com descolamento de retina, mas o tumor em si estava distante do nervo óptico, o que era observado era só o descolamento de retina aqui na imagem anterior. Nesse caso, foi optado por quimioterapia intraarterial e após 2 ciclos, a regressão foi completa do tumor. Essa massa que a gente vê nessa imagem é a degeneração calcificada, é um dos tipos de regressão de tumor de retinoblastoma que é considerado como regressão completa. O que eu quero deixar de moral para guardar com vocês sempre? O retinoblastoma tem um ótimo prognóstico, mas esse ótimo prognóstico depende dele ser diagnosticado precocemente. E a gente está falando de prognóstico bom aqui, tanto de sobrevida quanto prognóstico visual. Tem muitos desses pacientes que são diagnosticados precocemente, um tumor pequeno, longe ali do polo posterior, que conseguem manter uma visão de 100% para o resto da vida depois do tratamento. Então, o diagnóstico precoce ele é essencial não só para essa criança sobreviver, mas para ela sobreviver com o olho, sem precisar enuclear, e com o olho funcional, ou seja, um olho que tem visão e visão normal. Outra mensagem é que qualquer caso de leucocoria em criança tem que descartar retinoblastoma, então qualquer teste do olhinho duvidoso encaminha para o oftalmo. Eu prefiro atender 15 testes do olhinho duvidosos que sejam normais no dia do que saber que um passou batido. Então, encaminha, na dúvida, encaminha. O acompanhamento oftalmológico de rotina é essencial para o diagnóstico precoce, então, antes do primeiro ano de vida, idealmente perto dos 6 meses, essa criança deve passar por uma avaliação oftalmológica. O ideal seria que a gente conseguisse que todas as crianças passassem por avaliação aos 6 meses de vida. A gente sabe que não é possível, então, sempre que for possível fazer esse encaminhamento. E até os 3 anos de idade, isso varia um pouco de médico para médico, na conduta de cada um. Mas até os 3 anos, o ideal é que se acompanhe as crianças um pouco mais de perto, porque é quando tem a maior chance de desenvolver esses tumores, né? A gente está passando, então, por uma mudança de eras, da questão do perder o olho para salvar a vida, para salvar o olho e a vida, com o advento da quimioterapia intraarterial e de outros tratamentos que conseguem salvar o olho ali das crianças. E o acompanhamento multidisciplinar é essencial. Então, o retinoblastoma não é uma doença do oftalmo, é uma doença do pediatra, do médico de família, do oftalmo, do oncologista, de todo mundo que está ali envolvido no tratamento dessa criança, no acompanhamento dessa criança e principalmente no diagnóstico. Então, o segredo do retinoblastoma é diagnóstico precoce. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Está aqui meu contato, se tiverem qualquer dúvida. A referência de literatura também, os casinhos clínicos são os 3 últimos aqui que estão nas referências. Eu dei uma adaptada nos casos para conseguir deixar mais ilustrativo, mas se alguém quiser ler por aí estão as referências. Tudo bem? Mariana, Oi. parabéns. Gostei muito da sua apresentação. Fiquei super Obrigada. feliz em você falar sobre não fazer tomografia, porque é uma questão que eu já briguei com muitos oftalmologistas Sim. sobre a tomografia, que muitos insistiu em se realizar, e a gente tem que realmente ter esse cuidado com a irradiação, principalmente pelas chances de serem tumores germinativos, né? E achei ótima essa apresentação. Eu vou acabar repetindo algumas coisas, mas vou tentar pular um pouquinho, porque, na verdade, a parte oftalmológica já foi super bem falada, né? Mas eu vou, então, passar um pouquinho para a parte da oncologia. Então, tá. Então, vamos passando. Pode passar o próximo. Não precisa falar novamente que é o retinoblastoma, né? Então, pode passar.
Então, só para a gente lembrar que o retinoblastoma, muita gente me pergunta o que significa o blastoma nas doenças pediátricas, retinoblastoma, meduloblastoma, nefroblastoma, neuroblastoma. O blast vem de células jovens, células embrionárias individuadas, e o oma são células de tumor, né? Então, retinoblastoma, esses tumores pediátricos são todos tumores de origem embrionária, muito diferenciadas, com a proliferação celular muito aumentada. Então, só para a gente lembrar que os tumores pediátricos são tumores de alta taxa de proliferação celular, e por isso que é tão importante a gente fazer um diagnóstico precoce nessas crianças, né? Então, não quero repetir o que a Mariana já falou, a gente pode, acho que, passar isso, lembrar bem importante que é um caso, retinoblastoma é uma doença rara na infância. Pode voltar, por favor, aquele ali. A próxima, pode botar a próxima. Então, ele representa 4% dos tumores pediátricos, né? A leucemia é a doença mais comum, seguida por linfoma do sistema nervoso central. Então, assim, a gente vai ter uma média no nosso hospital de casos novos, às vezes 3 casos novos por ano, 4 casos novos por ano. Isso é muito importante a gente lembrar disso, para depois eu te falar sobre como é que se trata e como é a melhor maneira de se tratar o retinoblastoma. Pode passar. Então, a faixa etária, como a Mariana falou, é a faixa etária dos pequenininhos até mais ou menos os 5 anos de idade. Eu já peguei paciente com 13 anos, mas é extremamente raro a gente ter pacientes mais velhos. Pode passar. A genética, então, é fundamental no retinoblastoma. Como a Mariana falou, existe o que a gente chama de teoria de Knudson, de 2 eventos, né? Isso a gente lembrar que a gente tem um gene RB, que é um gene supressor de tumor. O que é um gene supressor de tumor? Não sei se vocês entendem ou sabem, mas é aquele gene que consegue reconhecer uma célula tumoral em crescimento e consegue fazer com que essas células entrem em apoptose ou essa célula pare no ciclo celular, se regenere e volte a ciclar de uma célula normal, tá? Então, a doença pode ser hereditária, são as células, alterações germinativas, e que é isso? Quando a gente tem uma alteração genética germinativa, todas as nossas células do corpo vão ter essa alteração. Então, a gente vai coletar um hemograma, por exemplo, e vai estar, no exame de sangue, por exemplo, vai ter alteração da mutação no RB. Se coletar saliva, vai ter. Agora, quando a alteração é somática, a gente só vai ver essa alteração no tumor e não nas outras células do nosso corpo. Isso é muito importante para a gente conseguir fazer o acompanhamento e o aconselhamento genético desses pacientes. A maioria dos pacientes vai ter doenças esporádicas, né, que precisam de 2 mutações somáticas para se desenvolver, e a minoria tem doença bilateral ou germinativa, que pode ser bilateral ou unilateral. Pode passar. Então, esses que que ela está mostrando são o gene RB. Então, quando ela tem uma predisposição germinativa, já tem uma mutação inicial no gene RB, que vai precisar de uma segunda mutação. Por isso que eles falam teoria de Knudson de 2 hits, precisam de 2 mutações para desenvolver o tumor. Então, a segunda mutação vai ser uma mutação somática que vai acontecer durante a vida, ou às vezes até na embriogênese. E os casos esporádicos, ele não tem uma mutação prévia germinativa no gene RB, vai precisar de 2 mutações somáticas para se desenvolver o tumor. E a grande maioria são tumores unilaterais e pacientes um pouquinho mais velhos. Pode passar. Quando a gente tem um paciente com retinoblastoma, o ideal é a gente fazer a avaliação genética desses pacientes, que a gente pode fazer, né, uma amostra de sangue ou do tumor, um paciente que tem uma mutação germinativa ou somática no gene RB2. Uma vez que a gente identifica essa mutação genética do paciente, outros membros da família podem ser rastreados diretamente quanto à mutação com sequenciamento direcionado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode fazer um sequenciamento de DNA para identificar mutações em exons, codificadores, regiões intrônicas flanqueadoras imediatas, além de regiões promotoras, análise de duplicação e exclusão, e análise de metilação da região promotora do RB1 no DNA isolado do tumor. Não é um exame fácil de fazer, é um exame caro. O SUS, na grande maioria, não paga por esse exame. Alguns centros especializados no Brasil, a gente consegue encaminhar e os pacientes realizam esse exame. Pode passar. Quando a gente tem
Um exame alterado, a gente precisa ter um guideline de acompanhamento desses pacientes para a gente poder ter um diagnóstico mais precoce da doença. Então, se o paciente é um paciente de alto risco para desenvolver retinoblastoma, ele vai ter uma frequência de avaliação oftalmológica muito maior do que os pacientes que são de baixo risco na população geral. Isso eu não preciso repetir, que a Mariana já explicou, mas esse guideline, ele é um guideline que foi publicado na revista de oftalmologia, oncologia e patologia em 2018. O link está aqui embaixo, caso alguém queira ler. Pode passar. E o diagnóstico precoce, então, é fundamental. Essa foto aqui do lado do menininho com a máscara foi uma campanha lançada em 90 e alguma coisa, pelo Tuca, que é um grupo de São Paulo, onde na época Ana Paula Arósio, que era uma atriz, fez essa campanha, e foi uma campanha que ajudou e muito no diagnóstico precoce de pacientes, porque foi uma campanha que pegou a população. Então, veio criança indígena que pegou o barquinho, chegou em Manaus e conseguiu ir para São Paulo para ser avaliado. Então, a informação é fundamental, porque, infelizmente, não é a falta de informação só das famílias, mas a falta de informação ainda acontece muito nos profissionais de saúde. Pode passar. A apresentação mais comum vai ser a leucocoria, pode passar. E, mais raramente, pode passar. Então, a gente tem o estrabismo, a hiperemia, e o que a gente nunca quer ver é um paciente que chega com uma protusão ocular, com uma doença extraocular importante. Então, como a Mariana falou, que a grande maioria no Brasil acaba chegando assim, ainda bem aqui no Sul a gente tem um diagnóstico um pouquinho mais precoce. Nos últimos tempos, raramente a gente pegou paciente com esse nível de doença, mas a gente sabe que a realidade do Brasil é muito diferente em vários estados que a gente vive, né? Então, os pacientes do Norte, Nordeste, no Rio, na época que eu morava no Rio, fazia residência no INCA, a gente pegava muita criança com retinoblastoma extraocular, que chegava com esse grau de lesão, que não precisa chegar nesse grau, né? Para chegar nesse grau é um atraso, um diagnóstico muito grande. Pode passar. O diagnóstico ele é feito com os aspectos clínicos, no exame oftalmológico direto sob anestesia, com a ressonância, né? A gente não faz diagnóstico com tomografia ou ultrassom, ultrassom é só uma complementação para ver, como a Mariana falou. E se a doença é extraocular, a gente precisa fazer um estagiamento desse paciente, com avaliação licórica, com mielograma bilateral, mielograma e biópsia de medula óssea bilateral, ultrassom de abdômen, raio-x de tórax, cintilografia óssea. Pode passar. Essa é uma apresentação rara, a Mariana até mostrou um caso semelhante, quando se tem disseminação de retinoblastoma na câmara anterior, né? É uma semeadura da câmara anterior, que foi tradicionalmente considerada uma indicação absoluta de nucleação anteriormente, mas como se tem hoje em dia métodos, né, novos de tratamento, ou mais usados, a quimioterapia intracameral está conseguindo cada vez mais preservar esses olhinhos, né? No entanto, essa indicação tem que ser bem discutida sempre com oncologia e com oftalmologia. Pode passar. Uma outra apresentação muito rara que eu nunca vi, não sei se a Marina já viu, é o estafiloma anterior, que é uma manifestação do retinoblastoma avançado. Não sei se eu vou estar falando errado ou não, mas o estafiloma pode acontecer quando se tem trauma ou quando tem uma inflamação importante nos olhos, e a doença neoplásica ela faz um quadro inflamatório regional muito importante, né? Se não for tratado, o glaucoma associado e o adelgaçamento da esclera observado nesse caso provavelmente levarão à perfuração e disseminação orbital, tá? Mas isso é muito raro, essa apresentação. Pode passar. Com a ressonância, né? Não vou também repetir, a gente consegue ver a avaliação de nervo óptico e a gente vê uma infiltração do nervo óptico, são pacientes que são retinoblastoma extraocular, que são tumores muito graves, dificílimos de tratar. A chance de recidiva ou refratariedade do tratamento é altíssima. Todos os pacientes, todos não, mas a grande maioria dos pacientes com retina extraocular vão a óbito, né? Dos que eu vi foram a óbito. Não pode passar.
E o retinoblastoma trilateral é quando a gente tem o acometimento dos dois olhinhos e da glândula pineal. Isso afeta mais os pacientes com retinoblastoma hereditário, ainda também que é um caso extremamente raro, mas também uma doença bem agressiva e bem grave. Pode passar. Uma outra coisa que é importante também no exame físico, antes de chegar na diagnóstico diferencial, é a gente, além de ver a avaliação ocular, a gente precisa ver palpação de gânglio. Então, às vezes, o paciente tem gânglio, adenomegalia, que pode ser um comprometimento também da doença. A gente tem que lembrar de examinar o paciente completamente, né, para se fazer um melhor estadiamento e um melhor tratamento. E lembrar também que nem toda leucocoria é um retinoblastoma, temos outras doenças que também podem levar à leucocoria. Doença de Coates acaba sendo a doença que mais confunde com retinoblastoma. Infecção por toxocara, o meduloepitelioma, que também é um outro tumor que acontece na região da óptica, ele vai das células ciliares, também geralmente acometem crianças um pouquinho maiores. Amartoma astrocítico retiniano, os estafilomas, o melanoma, que é extremamente raro em criança, as malformações congênitas, né? Dermose da córnea, displasia da retina, o trauma ocular, e o crescimento desordenado dos vasos sanguíneos da retina, e os bebezinhos muito prematuros, às vezes, também podem ter alguma alteração por retinopatia da prematuridade, mas é bem mais raro. Isso é muito importante. Se a gente tem alguma dúvida se esse paciente é retina ou não, como uma doença de Coates, que também o paciente já pode chegar com uma lesão bem extensa e não ter mais visão, a gente sempre vai enuclear. A gente nunca vai biopsiar um olho para tentar fazer um diagnóstico de retinoblastoma, tá? Porque a gente vai ter uma contaminação muito importante da cavidade ocular. Não se faz biópsia para retinoblastoma. Ou faz um diagnóstico clínico de imagem, ou a enucleação e o diagnóstico na patologia, mas nunca por biópsia, tá? Pode passar. Então, a patologia, né, na grande maioria, vai ser uma massa ocupando todo o globo ocular. São células com núcleo grande, basofílico, formato e tamanho variável, com numerosas figuras de mitose. Uma célula clássica são essas pseudorosetas e as rosetas de Flexner, que a gente vê aqui no ladinho à direita. Pode passar. Uma outra imagem de patologia do retinoblastoma. Pode passar. E vamos falar agora do estadiamento, a Mariana também falou, mas para a gente poder entender um pouquinho como é que a gente vai tratar esses pacientes. Então, essa é uma avaliação pré-cirúrgica. O estadiamento de Murphy é um dos estadiamentos mais usados na classificação do retinoblastoma. Então, os grupos A e os grupos B são um tumor que está confinado à retina, tem um prognóstico muito favorável. Grupo C e D são tumores mais dispersos a tecidos ou espaços adjacentes. O C é favorável, o D é uma doença mais avançada e mais desfavorável. E o grupo E, quando tem um dano ocular, né, irreparável, sem visão, que a gente não consegue salvar esse olhinho. Pode passar. Então, essa é uma ilustração da classificação de Murphy. A Mariana já tinha colocado também, eu não vou me deter, mas o grupo A as lesões são menores, o grupo B um pouquinho maiores. O grupo C você tem mais sementes vítreas também, doenças acima de 5 milímetros. Pode passar. No grupo D, você tem maior comprometimento, e no grupo E são várias lesões que sem visão, né, sem potencial, sem visão potencial, ou presença de um ou mais dos outros desses aspectos que a gente tem aqui descrito. Pode passar. E o estadiamento pós-cirúrgico. Então, se o paciente está no estadiamento Murphy-E, ele vai ser enucleado na grande maioria das vezes. E o paciente, então, paciente estádio 1 é um paciente que está enucleado e foi completamente ressecado, não vai ter lesão nenhuma residual. O estádio 2 é uma doença residual microscópica após a enucleação. O estádio 3 tem uma extensão regional, que é uma doença orbitária indubitável, extensão para gânglio pré-auricular ou linfonodo cervical. E o estádio 4 são as doenças metastáticas, tanto hematogênica, lesão única ou lesões múltiplas, ou extensão para o sistema nervoso central, lesão pré-quiasmática, massa do sistema nervoso central e doença leptomeníngea. Pode passar. E o tratamento, né?
Então, a gente sempre teve essa máxima de que a gente tem que preservar a vida em primeiro lugar, depois preservação do olho e depois pensar em preservar a visão e lembrar dos efeitos tardios do tratamento. Como a Mariana colocou, hoje em dia vem mudando muito pelo advento da quimioterapia intraarterial, que tem salvado muito mais olhinhos do que a gente salvava antigamente, mas ainda a máxima da vida ela é a mais importante do que a preservação ocular, tá? Pode passar. Então, eu trouxe um quadrinho onde tem as opções de tratamento para o retinoblastoma. Então, um retinoblastoma intraocular unilateral, né? A enucleação dos tumores que os tumores que já são uma extensão maior, que não se tem visão, e os pacientes que têm visão, a gente pode ter vários tipos de tratamento. Uma quimiorredução com quimioterapia intraarterial ou oftálmica, com ou sem quimioterapia intravítrea, tratamentos locais com crioterapia, termoterapia, radioterapia em placas, que é a bracterapia. Tumores bilaterais, a gente vai enuclear os pacientes com doenças maiores e depois seguir o tratamento de acordo com um olho mais comprometido. Então, se a gente tem um olhinho estadio Marfrig e um olhinho estadio Marfrig A e Marfrig E, a gente vai tratar sempre de acordo com o olhinho que está mais comprometido. E as abordagens conservadoras de resgate ocular, quando o olho e a visão podem ser preservados. Então, a quimioterapia intraarterial hoje está sendo bastante usada. A gente tem que lembrar que crianças muito pequenininhas, bebezinhos, com baixo peso, a gente tem que esperar atingir um peso ideal para depois fazer a quimioterapia intraarterial. Então, às vezes, a gente precisa fazer uma janela com uma quimioterapia sistêmica pré-quimioterapia intraarterial, seguindo os tratamentos locais, com a crioterapia, o TTT, o laser TTT e a bracterapia, e em algumas situações, radioterapia externa, que a gente tenta cada vez mais evitar, mas são os pacientes que têm uma doença mais comprometida, doenças extraoculares. Pode passar. Então, uma doença extraocular, o retinoblastoma orbital e locorregional, a gente vai fazer quimioterapia, enucleação para extensão extraocular e a radioterapia. Se o paciente tem doença no sistema nervoso central, além da quimioterapia sistêmica, a gente também faz quimioterapia intratecal e radioterapia. Tá? A gente pode precisar fazer a quimioterapia intratecal, radioterapia e um resgate autólogo com quimioterapia de altas doses, com resgate, com transplante autólogo de medula óssea. Nos pacientes que têm doença trilateral também, essas doenças que são mais agressivas e mais graves, a gente tem que tratar mais agressivamente o paciente. Então, a carga de quimioterapia é maior, radioterapia, e sempre a gente indica fazer quimioterapia de altas doses com resgate de células-troncos, que é a transplante autólogo. E os retinoblastoma metastáticos são todos esses pacientes que têm uma doença extraocular grave, vão fazer o mesmo tipo de tratamento, com uma intensidade maior, para se tentar obter uma sobrevida maior, porque a gente sabe que a cura nos pacientes com doença extraocular, principalmente com doença em sistema nervoso central, é muito pequena. Pode passar. Quando a gente tem um tumor intraocular progressivo ou recorrente, se esse paciente não foi enucleado anteriormente, a gente pode indicar enucleação. Se o paciente não recebeu radioterapia, a gente vai indicar radioterapia, associar outros tratamentos locais, outras quimioterapias de resgate que não foram usadas previamente. E por aí a gente vai, pode passar. Muito repetitivo. Então, tratamento local, os tipos de tratamento, a Marina já falou, a crioterapia, o laser TTT, fotocoagulação e bracterapia. Pode passar. A crioterapia, então, é uma quimioterapia, ela é pré-quimioterapia. O ideal é a gente fazer a crioterapia, talvez no mesmo 24 horas do primeiro ciclo de quimioterapia. Alguns tratamentos locais são ideais a gente fazer no mesmo dia da quimioterapia, que você consegue melhorar a penetração dessa quimioterapia no espaço ocular. Pode passar. A quimioterapia intraarterial, ela começou há muito tempo, né? No Japão, foi um dos pioneiros no tratamento de quimioterapia arterial, que ela começou a comparar o uso de quimioterapia venosa com a quimioterapia intraarterial e os benefícios.
foi iniciado com tumores unilaterais, e o que que eles viram? Os pacientes que só usavam quimioterapia intraarterial, a toxicidade sistêmica era muito menor, e os pacientes do grupo D, que eram grupos de alto risco, conseguiam ter controles bons, mesmo, como a Mariana falou, incluindo pacientes que tinham sementes vítreas e subretinianas, e se conseguiam preservar mais o globo ocular. Então, hoje em dia, pacientes que têm doenças do grupo B, C ou D, têm se preferido sempre se tentar fazer quimioterapia intraarterial, mas não são todos os centros que têm. Precisa de uma equipe extremamente especializada. A gente aqui não tem Santa Catarina, então os nossos pacientes que têm indicação de quimioterapia intraarterial são encaminhados para outros serviços em São Paulo, por exemplo, como o Tuca e o GRAAC, tá? Pode passar. Eu trouxe um videozinho, se vocês se puder colocar, para vocês entenderem como é que é a quimioterapia intraarterial, que na verdade é uma ilustração de como é feita a quimioterapia intraarterial, né? Uhum. Inicia com a sedação da criança, depois vai fazer o cateterismo como se fosse um cateterismo. Quem faz é um neurointensivista, que faz esse procedimento, na grande maioria das vezes. Isso vem mudando muito o tratamento do retinoblastoma, né? A gente consegue ter menos efeitos colaterais sistêmicos, né? Que a quimioterapia é uma droga que tem efeitos mielotóxicos bem importantes. A gente usa, depois eu vou explicar, quimioterapia que também pode levar à segunda neoplasia. Então, é bastante importante nos pacientes, principalmente doenças germinativas, a gente evitar algumas drogas que a gente pode vir a ter consequências futuras, porque a gente vai curar esse paciente, né? É bem didático esse videozinho. Na grande maioria das vezes, a quimioterapia intraarterial é feita com só uma droga, a droga mais usada é o melphalan, mas em algumas situações pode se associar a outros quimioterápicos, ou se o paciente entra numa refratariedade, tentar um outro tipo de quimioterapia. Lembrando também que não é um tratamento inócuo de efeitos colaterais, né? Por isso que tem que ser uma equipe bem especializada, por isso que é tão importante, por isso que é o reforço. É um tumor extremamente raro. Não adianta a gente querer montar num lugar um serviço grande para se tratar 4 pacientes por ano, né? Você não vai, a gente não vai ter uma pessoa muito especializada na área, vão ser poucos casos durante o ano. Então, é muito melhor a gente concentrar os casos em determinados serviços, que se tem muita experiência, que as chances de complicações acabam diminuindo bastante, né? Podemos passar para o próximo slide. Então, esses slides são as drogas principais que são usadas nos pacientes que vão fazer quimioterapia intraarterial. Pode passar. As complicações da quimioterapia intraarterial. Então, podemos ter descolamento de retina, hemorragia vítrea, pitose palpebral, desmotilidade, efeitos vasculares isquêmicos, incluindo oclusão da artéria oftálmica, atrofia óptica. Pode passar. Essa é uma imagem, né, com lesão em pele no pós-realização de quimioterapia intraarterial. Pode passar. Então, por mais que seja hoje, eu acho que a terapia mais usada para retinoblastoma, também tem seus efeitos colaterais. E esse é o tratamento que sempre foi um tratamento de standard quimioterápico para retinoblastoma. Hoje em dia a gente acaba usando até um pouco menos do que se usava antes. A gente usa 2 drogas na grande maioria das vezes, que são a carboplatina e a vincristina, nos pacientes que têm uma doença menos avançada. E nos pacientes com doenças mais avançadas, a gente usa carboplatina, vincristina e etoposide. A grande questão do etoposide é que o etoposide é um quimioterápico que pode induzir uma segunda neoplasia, principalmente leucemia mieloide aguda. Então, os pacientes que têm
pequenininhos com doenças germinativas têm um risco maior a desenvolver segunda neoplasia. Então, cada vez mais se tenta evitar esses tipos de tratamento, tá? Principalmente usando o etoposide. Algumas situações a gente não tem como, principalmente nas doenças extraoculares, doenças mais avançadas, que a gente tem que tratar intensivamente, tá? Pode passar. E como a gente estava conversando do tratamento dos tumores bilaterais, a conduta vai ser sempre de acordo com o olhinho mais comprometido. Então, se a gente tem 2 olhinhos de estadio A, o tratamento vai ser só local. Se já tem um A e um B, a gente vai usar 2 drogas em tratamento local. Se tem o A e o olhinho, o outro segundo olhinho já C e D, vai receber mais droga, né? Então, sempre de acordo com o olhinho mais comprometido. Pode passar. E fatores de risco quais são para doença estrucular? Porque às vezes a gente pega um paciente que não tem metástase em lugar nenhum, não tem sinal de invasão de nervo óptico na ressonância, mas quando você faz uma enucleação, se você tem alguns dados da patologia, como invasão da lâmina crivosa, você sabe que esse paciente tem uma chance de vir a recair em sistema nervoso central e ter uma doença estrucular. Então, esses pacientes precisam ser tratados mais intensivamente e vão receber uma quimioterapia mais intensiva junto com quimioterapia intratecal. Pode passar. Esse é o protocolo do COG, o COG é o Children's Oncology Group, que é um grupo americano, de tratamento de tumores estruculares, né? Então, a gente vai fazer uma quimioterapia de indução, a gente vai coletar a célula desses pacientes, né? Como é que a gente coleta essa célula? A gente coleta essa célula ou por aspiradas de medula, ou por sangue periférico mesmo. Esse paciente vai precisar em refundir essas células de granulócitos após a quimioterapia de altas doses. A gente segue com a quimioterapia e vai reavaliar. O paciente teve resposta, a gente vai consolidar com quimioterapia de altas doses, seguidas com resgate de células troncos, e alguns pacientes que têm um comprometimento maior vão ser encaminhados para a radioterapia. Pode passar. Então, lembrando, paciente com retinoblastoma hereditário tem uma chance altíssima de fazer uma segunda neoplasia. Pacientes que precisaram ser irradiados têm uma chance altíssima de desenvolver osteosarcoma em área irradiada, tá? Pacientes que usaram etoposide têm uma chance maior de fazer uma leucemia mieloide aguda. Então, a gente sempre tem que ter cuidado com isso no tratamento e pensando na vida dos pacientes após a cura, tá? Podemos passar. Então, essa é a sobrevida do retinoblastoma, então a curvinha lá de cima, que é a doença extremamente curável, hoje em dia mais de 90% dos pacientes ficam curados nos países que são países desenvolvidos, é uma realidade completamente diferente nos países que são subdesenvolvidos ou países de baixo poder aquisitivo. Pacientes da África morrem muito mais do que os pacientes em outros lugares por não ter acesso e não ter diagnóstico, né? Pode passar. Esse slide, essa foto eu tirei no Cure for Kids. Cure for Kids é um site do St. Jude, que é um site maravilhoso de oncologia pediátrica. E o que a gente precisa, o mínimo necessário para se tratar um retinoblastoma, né? Um oftalmologista, que ele é fundamental, ele que vai fazer um diagnóstico para o oncologista. A gente precisa ter uma equipe de pediatra e de oncologistas capacitados, a enfermagem capacitada. A gente tem que ter acesso à quimioterapia eficaz, acesso ao tratamento eficaz, um grupo de cuidados paliativos, um grupo de anestesia e acessibilidade a drogas, que são drogas baratas, que na grande maioria dos serviços você tem acesso a essas medicações, para a gente conseguir ter um tratamento eficaz para esses pacientes. Pode passar. Então, eu queria aproveitar que a gente está falando do retinoblastoma. Setembro é o mês do diagnóstico precoce do câncer infantil, e mais especificamente no dia 16 de setembro, a gente vai fazer um evento lá na Unisul, com a campanha de diagnóstico de olho nos olhinhos. Essa campanha ela foi desenvolvida pelo Tiago Leifert e pela esposa, com a filhinha deles, que teve retinoblastoma, que tem, na verdade, ainda trata e acompanha um retinoblastoma bilateral.
Essa campanha é uma campanha estritamente educativa para chamar a atenção das famílias, chamar a atenção dos profissionais de saúde, porque, como eu falei, ainda falta muita informação na avaliação dos pacientes. Eu recentemente recebi um paciente na semana passada, o menininho hoje tem 2 aninhos de idade, a mãe notou o estrabismo quando ele tinha 6 meses de vida, achou que fosse um estrabismo normal de bebezinho, que alguns bebezinhos apresentam, procurou o oftalmologista com 1 ano e o oftalmologista encaminhou via posto CIGEG para o regional para fazer uma avaliação. Essa criança levou 1 ano para chegar ao regional e chegar a gente. Então, esse tipo de situação a gente precisa resolver. Isso não pode acontecer, né? Então, quanto mais a gente educar vocês, alunos, educar a população, educar os profissionais de saúde, esse tipo de situação não vai acontecer, as crianças vão chegar cada vez mais precoces, com umas chances maiores de cura. Lembrando que o diagnóstico precoce não salva só vidas, ele salva vidas e aumenta a qualidade de vida. Pacientes que chegam para a gente com diagnósticos tardios, atrasados, recebem uma carga de tratamento infinitamente maior, uma toxicidade muito maior, e as chances de curas reduzem, e além das chances de morrer por toxicidade do tratamento, também são muito maiores. Então, não só falando do retinoblastoma, mas de todos os tumores infantis, a gente não tem como prevenir o câncer infantil, mas a gente tem como educar e se diagnosticar os pacientes muito mais precocemente. Câncer infantil é uma doença extremamente rara, representa só 2 a 3% dos tumores das doenças pediátricas, mas é a principal causa de morte por doença na pediatria. Então, se a gente precisa saber sim identificar e suspeitar do câncer infantil, tá? Se a gente nunca ouviu falar, a gente nunca vai saber, vai pensar que uma criança possa ter uma neoplasia, principalmente porque uma grande maioria dos tumores pediátricos apresentam com sintomas inespecíficos para doenças, muito similares a doenças infecciosas, tá? Então, esse é o meu grande alerta para todos vocês que estão aqui. A gente tem que saber ter informação e saber pensar que aquela criança possa ter um diagnóstico de neoplasia. É melhor achar que tem e não ter do que achar que não tem e o paciente demorar a chegar, tá? Então é isso, gente. Obrigada. Espero que a gente tenha ilustrado e falado o que vocês gostariam de ouvir. Nós que agradecemos, muito obrigada, doutora Tati, doutora Mariana, e esperamos ver vocês em breve em novos eventos, também nessa campanha de Olho nos Olhinhos e todos os acadêmicos aqui da Unisul. Espero que tenham gostado também. Espero que vocês vão lá, todo mundo super bem recebido. A Mariana, não sei se já estava sabendo que a Eu Silvia estava vai sabendo, mas eu participar. não vou poder ir porque eu vou ter um casamento fora de Floripa no dia, mas já estava Então, a gente espalhando vai por aí para os nossos é, residentes também. vamos selecionar algumas crianças, né, para fazer a avaliação lá. Na verdade, o intuito dessa campanha não é nem fazer exame oftalmológico, mas como a gente vai estar num lugar que tem consultório, que é possível avaliar, a gente vai fazer. O Brasil inteiro vai estar fazendo essa campanha nesse dia, muitos lugares vão fazer em shoppings, né? Que na verdade, é como eu falei, é uma campanha educativa para chamar atenção aos sinais e sintomas. Eu tenho uma paciente que não tem tumor, o retinoblastoma, mas ela, a partir dessa campanha, a mãe observou que ela estava estrábica, chegou a gente, ela tem um tumor do sistema nervoso central. Então, mesmo que não seja para retinoblastoma, a educação vai chegar para a gente com outros diagnósticos, né? E cada vez mais a gente pode continuar salvando nossos pequenos pacientes, tá bom? Isso aí, Boa obrigada. noite, doutoras. Obrigada. Boa Boa noite. noite, gente. Tchau. Tchau, tchau.